Olá, eu sou Felipe Abreu e hoje eu vou comentar o fotolivro ZZYZX do fotógrafo Gregory Halpern. O Halpern é um fotógrafo americano que tem um grande interesse pelas publicações fotográficas e que tem 7 fotolivros publicados até o momento. O ZZYZX, que esse aqui foi publicado pela MAC em 2016, é o quarto livro dele. E além do ZZY, eu também vou comentar rapidamente alguns aspectos do Omaha Sketchbook, que é o sexto livro que ele publicou, e o Let the Sun Be Had It Be, que é o sétimo. Antes de entrar na narrativa do livro, na estrutura dele, que é a parte que eu vou me aprofundar mais, eu queria contar um pouco sobre a minha relação com os fotolivros, o que eu faço, quem eu sou, basicamente. Eu sou fotógrafo, editor e curador. Eu editei durante 8 anos a revista Old. Foi um período em que eu pude aprender muito sobre é, construir relações entre imagens, entender o processo criativo dos fotógrafos que estavam sendo apresentados na revista. E isso fez com que eu entendesse que um dos pontos que mais me interessa dentro da fotografia, e especialmente dentro das publicações fotográficas, é entendendo as engrenagens que fazem com que elas funcionem e vendo pouco a pouco como esse processo se encaixa, como de uma sequência, um conjunto de imagens se cria uma sequência e depois um livro. Além da hoje, acho importante destacar também que entre 2016 e 2018 eu fiz um mestrado na Unicamp que estava focado no processo criativo por trás da criação de fotolivros, especialmente no uso da sequência fotográfica como essa ferramenta. Então, como eu comentei, um dos pontos que eu vou me concentrar mais nessa apresentação, nessa conversa de hoje, é sobre a estrutura do livro, como ele funciona, como ele está armado. Mas enfim, vamos lá, vamos falar do CZ.ZX, que como eu mencionei, é publicado pela MAC em 2016. Bom, o grande arco narrativo desse livro é um trajeto do deserto da Califórnia até o Pacífico. Esse trajeto ele simboliza uma parte da exploração do oeste americano, essa busca por riquezas, por uma vida melhor, que é algo que está muito conectado à cultura americana como um todo. Aliás, um dos pontos principais do trabalho do Halpern é essa exploração do que compõe a cultura americana, do que faz com que um coletivo, enfim, se conecte a essa ideia, seja do sonho americano, dessa exploração do oeste, de quais são os traços dessa cultura na contemporaneidade. Então, voltando ao ZZYGX, ele vai mostrar a Califórnia como uma espécie de metáfora para esse desejo por riqueza e por uma condição melhor, também fazendo pequenas relações, sutis relações com o desejo pela fama e pelo reconhecimento, que é algo que a Califórnia nos dias de hoje é mais conhecida. Se no momento ela foi conhecida, por exemplo, pela busca do ouro, agora esse ouro se vê representado de outra forma. Agora que eu já dei um pequeno panorama do livro, de como ele está estruturado, eu vou comentar algumas partes da sequência dele e algumas imagens que me chamam especial atenção. Então, uma das coisas que o Halpern faz muito bem é o uso dos espaços em branco e da troca de página como estrutura narrativa. Então, a primeira imagem que eu quero apresentar é essa, que é um homem com essa pedra no olho, e que ao virar a página temos um cavalo que tem o olho mais ou menos na mesma posição em que está o desse homem que aparece na página anterior. Então aqui o que me chama a atenção é que ao invés de colocar essas duas imagens lado a lado, ele faz o uso dessa página em branco, do girar de página, para revelar essa associação, essa estrutura. Então, se elas estivessem lado a lado, essa conexão ia ser muito mais rápida, muito mais óbvia. E quando se passa a página, você tem esse momento de descoberta. Isso é uma coisa que vai acompanhar o trabalho do Halper em diversos momentos, utilizar essas duplas separadas ou quebradas por uma página em branco.
Isso é uma coisa que, especialmente no Let the Sun Be Headed Be, também vai aparecer e que eu vou mostrar para vocês logo mais. O próximo ponto que eu queria comentar está relacionado também com essa estrutura global do livro, da saída do deserto até a chegada ao Pacífico. E nesse caso como se fosse o primeiro capítulo, um capítulo de contextualização do livro que vai apresentar o deserto. Então, saímos dessa imagem que vai estar apresentando o deserto e a sequência de imagens que vem vão ter todas a mesma paleta de cores e vão fazendo uma apresentação desse espaço até chegar a uma imagem que está na página da esquerda, deixando a página da direita em branco, e que fecha esse capítulo. E ao fechar esse capítulo, de novo, uma página em branco do lado direito, que eu comentei que é um recurso que vai ser usado com muita inteligência pelo Halpern, ao passar a página, temos a primeira referência à civilização moderna, tem uma estrada passando com os carros, enfim, com esse caminho, com essa ideia de trajetória. Então, um capítulo estruturado cromaticamente e que termina com uma foto na página da esquerda, com uma página em branco, e esse passar de página revela o próximo passo nessa jornada, que é ir pouco a pouco se aproximando da cidade. Seguindo com esses aspectos mais técnicos de como o Halpern faz essa sequência, e vale aqui destacar a colaboração dele com o Jason Fulford, que é um grande editor e fotógrafo americano também, que reflete muito sobre como a sequência participa na criação de sentido no fotolivro, né? Eles trabalham juntos em muitos projetos, então não posso dar só crédito para o Halpern nessa sequência. Mas voltando aqui para esses aspectos técnicos, outro ponto que eu acho muito interessante é como o Halpern trabalha com o tempo e com o volume, com o espaço nas obras dele. Então, aqui a gente tem essa primeira imagem, esse homem de costas, e virando a página, temos um outro retrato. Então, aqui o que me interessa é esse entendimento de criar não só o movimento temporal, de ver essa passagem de tempo do movimento dessa pessoa, mas também poder gerar uma certa tridimensionalidade aqui, que a gente está vendo mais de um ângulo de uma mesma cena e que está sendo visto também de novo com o passar da página, porque se essas duas imagens estão lado a lado, não gera esse mesmo efeito de descoberta, de ter uma coisa que vem em sequência da outra, né? Aqui a gente estaria trabalhando com uma percepção plana dessas duas imagens. Então isso é algo que o Halpern sabe fazer muito bem e que dá muito dinamismo para os trabalhos dele. Seguindo aqui com a sequência do livro, e é justamente a página seguinte a essa que eu tinha acabado de apresentar, começa uma sequência que tem uma estrutura muito interessante, de novo, sem querer me repetir, mas já me repetindo, que dá muito dinamismo para a estrutura que é montada dentro do livro. Então a gente vê, primeira imagem, esse prédio com esses tons dourados, acobreados ao lado. A imagem seguinte é essa menina sentada, com os tons do cabelo similares ao do prédio. Passamos a essas duas estruturas. Temos também esse coelho branco. E terminamos, vamos dizer, essa frase ou esse capítulo com esse homem de cabelo branco e longo. O que me chama muito a atenção aqui, nessa sequência especial, é a capacidade de intercalar elementos e cores. Porque, como eu comentei, a tonalidade do prédio e do cabelo da menina são as mesmas e elas poderiam estar lado a lado, mas, de novo, seria uma absorção muito rápida dessa associação. Então, aqui tem um momento de virar a página e ter essa descoberta, e ter uma página em branco
E aí, essa dupla especialmente é interessante porque insere duas novas cores, o branco e o azul, que não tinham aparecido nessa primeira frase, mas mantém uma conexão pelo formato vertical dessa estrutura azul. Então, que a gente passe para o coelho, que se conecta com o branco, e finalmente para esse homem de cabelo branco e longo, que vai se conectar com o coelho e com o cabelo da menina que estava algumas páginas atrás. Então aqui é um processo de criar associações e intercalando essas associações feitas, para não deixar que o sentido se esgote tão rapidamente. Então, construindo novos processos dentro dessa narrativa. E o Halpern tem a capacidade de fazer isso muito bem, também pelo fato de que os projetos que ele fotografa são de larguíssimo prazo, né, de longa duração. O Halpern tem a capacidade de fazer isso porque os trabalhos que ele faz são de longa duração, então ele consegue gerar um acervo muito grande de imagens antes de começar a editar. No caso do ZZYZX, são mais de 5 anos que ele ficou fotografando e começa com um acervo de milhares de imagens. Então isso dá muitas opções para ele trabalhar. Seguindo no nosso comentário sobre a sequência do livro, vale a pena ver também, de novo, com essa estrutura de passagem de página, como objetos que não têm nenhuma relação imediata podem ganhar relação pela aproximação deles dentro do livro. Então a primeira imagem que eu quero mostrar é essa, desse pássaro, que logo na sequência passa a esse retrato. E, finalmente, uma pessoa agachada. Então aqui são 3 imagens que vêm de contextos diferentes, mas todas estão... O que mais chama a atenção, pelo menos na minha percepção nesses 3 casos, é o olho. Então esses 3 olhos, 2 abertos e um fechado, vão se aproximando e vão criando essas relações. Então é com isso que as imagens vão ganhando novo sentido, nova potência, e fazendo com que o livro vá ganhando novos significados a cada vez que ele é visto, porque não é uma narrativa super estruturada, não tem uma necessidade de ter um entendimento linear do que está sendo contado aqui. Além da passagem do deserto para o Pacífico, que vai ser quase uma guia para essa sequência, para como ela está feita, os caminhos que estão sendo construídos em cima disso são muito mais poéticos, muito mais livres, e vão sendo trabalhados a partir de associações formais, de cor e essas criações de sentido que eu tô mencionando. Um ponto além desses que eu mencionei e que tem um processo técnico muito interessante, enfim, não técnico no sentido sempre de construção narrativa, não falo de técnica fotográfica, mas é como o autor consegue unir personagens diferentes e criar uma relação temporal entre eles, uma relação temporal entre esses 2 personagens. Então aqui, por exemplo, temos essa dupla e a dupla seguinte a essa. Então aqui, entre essas 2 mulheres, pelo mesmo enquadramento, pelo tom de cor que elas têm, né, as imagens, e como elas estão enquadradas, se cria uma associação entre essas 2 personagens que não são a mesma pessoa e gera uma viagem no tempo, um movimento temporal em que você acaba criando relações entre 2 personagens que não são relacionados. E o Halpern faz isso muito bem, e esse processo permite que não seja uma história necessariamente individualizada, mas que tem distintos personagens que vão cumprindo o mesmo papel. Então, se ele está querendo entender o que é ser americano, o que compõe essa cultura, criar esses movimentos em que os personagens se aproximam ajuda a construir essa sensação de comunidade. Outro aspecto que vale a pena destacar de como o Halpern está sequenciando os trabalhos dele, de como ele estrutura os seus projetos,
é o uso dos motivos, das repetições, dos leitmotivs, que é um termo que vem da música e que se relaciona com uma repetição de uma frase dentro de uma composição e que pode ser uma simples repetição formal ou pode ser também visto como uma repetição que ajuda a história a seguir adiante. Então, uma frase que vai é, prendendo o espectador, o leitor, o ouvinte, e nessa história que vai fazendo com que a história avance. Então, no caso do XYZX, são dois elementos que se repetem bastante. Tem as máscaras, pessoas com máscaras e máscaras sem pessoas, como na imagem seguinte, aqui do livro. E outro ponto que é repetido também são as escadas que não levam a lugar nenhum, basicamente. Então são imagens como essa, por exemplo. Então aqui dá para fazer diversas interpretações sobre o objetivo desses grupos e porquê dessas escolhas, mas eu entendo que essas escadas falam desse objetivo, desse sonho de ter uma vida melhor, uma vida diferente, sem conseguir ver qual é esse destino final, qual é esse resultado final que vai ser alcançado. E no caso das máscaras também essa ilusão ou essa construção de novas pessoas para alcançar esses objetivos. Então aqui com essa repetição, com esse reforço desse tema, o livro vai ganhando mais cor, vai ganhando mais coerência. Finalmente, um outro ponto que vale a pena destacar dentro dessa narrativa, e de novo tem muito a ver com um bom uso das páginas em branco e do giro de página para revelar um novo aspecto, é essa sequência final. Tem essa pessoa olhando para algo que a gente não consegue ver e do lado dela uma página em branco. E quando passamos a página a gente vê esse pontinho no céu que aqui quase não dá para ver. Mas é essa relação que se constrói pelo passar de uma página, né, de ter essa página em branco, que de novo, se fossem imagens que estavam lado a lado, não teria esse elemento de revelação, de surpresa. E é com essas duas imagens que o livro entra na sua frase final e chega até o mar. Então, como eu comentei, essa jornada do deserto até o Pacífico e que esse é o pano de fundo para estruturar todos os retratos e as imagens que foram feitos ao longo desses 5 anos de pesquisa. Eu vou voltar para os XYZX antes de terminar essa fala, mas o que eu acho muito interessante trazer também é como a voz do Halpern é coerente dentro dos trabalhos que ele cria, dentro dos livros que ele produz. Então também vou apresentar algumas pequenas passagens do Omaha Sketchbook e do Let the Sun Be Had It Be, para mostrar como esse estilo, essa construção de sequência que é feita no XYZX também acontece nos outros livros. Então vamos para o Omaha Sketchbook, que essa versão foi publicada pela MAC também. E aqui são 15 anos de registros no estado de Nebraska, nos Estados Unidos, e que também se associa muito, se comunica muito com essa ideia do ser americano, do sonho americano, dessa ideia de elementos de americanidade, da americana, como eles dizem que é essa cultura mais profunda, mais enraizada dentro do país. Então aqui eu vou mostrar algumas duplas também. A primeira que eu quero apresentar é essa, que são duas estátuas. E aqui vale dar um pouco de contexto também, porque é muito diferente dos XYZX em relação aos materiais. Esse é um trabalho que o Halpern fez montando um boneco com esses papéis de cores diferentes. Então a versão final do livro reproduz essa estrutura artesanal que ele tinha feito. Então aqui é um livro que tem um acabamento muito fino, muito delicado, em que você vai vendo o processo criativo
do fotógrafo aberto. Então, são muitos estudos, muitas provas, muitas tentativas, que por isso também ajudam a entender como funciona a lógica dele em outros trabalhos. Então, aqui, voltando às duas estátuas, a mesma estátua com dois pontos de vista, é, me lembra esse processo de criar uma tridimensionalidade com fotografia. Então, são dois pontos de vista diferentes do mesmo objeto e que poderia, numa edição mais clássica, numa sequência mais clássica, a gente poderia ficar com apenas uma dessas imagens. E essa seria a imagem escolhida. Mas aqui, ao ter essas duas, a gente tem a possibilidade de girar ao redor dela e de criar tanto essa pequena passagem de tempo, de movimento ao redor dessas duas fotografias, né, desse objeto, mas também de construir essa tridimensionalidade que a fotografia geralmente não consegue construir. Aqui, nessa pequena sequência de 3 imagens, o que me chama a atenção é, de novo, essa relação com como o Halpern trabalha com os personagens ou com os objetos que ele está fotografando. Então, como ele vai se aproximando, gerando diferentes visões, para depois realmente escolher quais vão compor o livro final. E aqui, como esse processo ainda de estudo, dá para ver como são ângulos e aproximações muito diferentes que são feitas dessa personagem. Então aqui dá para ver esse processo de fotografia dele. E, finalmente, a última parte que eu quero mostrar do Omaha Sketchbook é como o Halpern consegue fazer boas duplas, no caso essas duas aqui, que usam um retrato e uma imagem ou de um objeto ou de contexto para falar sobre o estado de espírito ou sobre a personalidade desse personagem. Então aqui o homem que olha para fora da janela e sonha com essa liberdade desse céu azul, por exemplo. E dentro dos EZYZX, voltando para ele, tem algumas duplas que fazem isso muito bem, com essa ideia de falar do estado de espírito desses personagens. A gente tem duplas, por exemplo, como essa, que vão criar uma associação bastante direta entre personagem e espaço. E confesso que essa não é uma das minhas duplas favoritas, porque acho que justamente ela tira essa graça de ter uma revelação, de passar uma página, de construir um sentido. Aqui ela é muito mais direta. Mas também é uma habilidade conseguir identificar essas oportunidades e construir essa terceira imagem, né, de ter duas imagens lado a lado que vão criar um novo sentido quando elas estão juntas. Mas, seguindo, o ZYZX faz essa trajetória, esse movimento geográfico no Omaha Sketchbook, que é a exploração de um espaço, e o Let the Sun Be Headed Be, que é esse, publicado pela Aperture, é um trabalho que escapa um pouco do que o Halpern costuma fazer em relação a tema, porque ele está trabalhando fora dos Estados Unidos, está trabalhando no arquipélago de Guadeloupe, que está no Caribe, e que foi colônia francesa, então tem toda uma diferente tensão geopolítica, porque quando ele está falando dos Estados Unidos, ele também toca em temas políticos, geopolíticos e de cultura. Aqui ele faz o mesmo, mas fora da sua terra natal, então com um pouco mais de cuidado, de receio, talvez, e com um livro que não é tão poderoso, tão potente quanto os outros, mas que também mostra como essa voz, essa lógica de trabalho se repete nele. Então, eu vou mostrar aqui também algumas duplas, algumas sequências curtinhas. Então, a primeira que eu quero mostrar é que, de novo, foto na página da esquerda e página em branco, é uma mão que está restaurando essa placa. E passamos a página em branco e a gente vê a tatuagem desse homem que tem um dedo apontando para ela, que está destacando um texto de relevância política, né, que o decreto da Convenção Nacional. Então, aqui, justamente, botar essas duas fotos lado a lado seria uma aproximação rápida demais, mas com esse intervalo da página em branco permite girar e ter essa descoberta e fazer esse movimento.
É, mais adiante no livro aparece o processo que eu comentei antes dessa criação de aproximar personagens dentro com tempos e com idades diferentes e com isso ir criando essa sensação de comunidade e de que não são histórias que só funcionam para essas pessoas específicas, mas que estão construindo essa passagem de tempo. Aqui se nota também essa primeira imagem e logo na sequência, com uma postura muito parecida, um enquadramento muito parecido, esse menino muito mais novo. Então aqui essa aproximação de personagens diferentes, mas que criam uma relação temporal e formal, ajudam a construir essa estrutura narrativa. E assim como no ZZYZX eu mencionei um capítulo que eu mencionei esse capítulo no começo do livro que dava a introdução do deserto e até primeiros traços de urbanidade. Aqui, um capítulo que vai tocar alimentação e rituais. Então, ele vai abrir aqui com essa dupla e vai seguir assim. E, de novo, trabalhando muito bem com o ritmo e com a passagem de página. Aqui nesse caso é quase o antes e o depois em dois momentos distintos, o corte que ainda não aconteceu e o resultado do corte. Aqui a gente segue com essa imagem e finalmente terminamos com essa dupla que fala de novo da passagem do tempo e de ter esse recurso de usar mais de uma imagem, de uma mesma cena para construir essa temporalidade. Então aqui temos essa, e se a gente voltar para os ZYZX, vamos ver se eu consigo encontrar rapidinho aqui. E voltando para os ZYZX, essa relação temporal que aparece nessa dupla também. Então aqui é esse jogo de passagem de tempo, de transformação e de não se prender numa única imagem, que essas imagens têm sua potência quando elas estão criadas, quando elas estão apresentadas em conjunto. Concluindo um pouco essa fala sobre os ZYZX, que é a razão de eu estar aqui falando com vocês, apresentando esse que é um dos meus livros favoritos. Eu acho que, mais do que o livro em si, o que me chama muito a atenção é a coerência na trajetória, nas criações do Gregory Halpern, como ele consegue manter uma voz muito coerente, não só na técnica fotográfica, mas também na maneira com que ele sequencia os livros. Então isso é um feito em si, e muito vem de ter projetos de longa duração, de ter um acervo grande de imagens, mas de saber usar muito bem a estrutura do livro. Isso é muito interessante, porque entender como é o processo de leitura, a passagem de páginas, o tempo que você pode deixar entre uma imagem e outra, isso ele faz muito bem. Então, esse é um dos meus livros favoritos, um dos meus fotolivros de cabeceira, e que acho que é um grande material de estudo e de apreciação para quem tem um especial interesse em produzir boas sequências fotográficas.